fazer um vídeo aí completamente diferente do foco do canal aqui, tá pessoal? Até com o objetivo de dar uma diversificada aqui no conteúdo, da gente talvez falar sobre algum fenômeno de massa, como é o tal do BBB, né? Esse reality show aí que já está aí na sua 23ª edição, tudo bem? O que me levou, né, a abordar esse tema aqui no canal? Primeiro, né, o que eu acabei de falar, como uma ideia para diversificar um pouco o conteúdo do canal e a gente pegar alguns temas aí que estão em alta na mídia de uma forma geral, tá? E a gente pode pegar aí analisar esses temas de uma perspectiva psicológica, né, mais especificamente uma perspectiva comportamental, tudo bem? E eu assisti recentemente um vídeo de um filósofo popular, né, filósofo da mídia, que é o Luiz Felipe Pondé, que ele fez um vídeo, ele tem um canal grande aqui no YouTube também, ele fez um vídeo fazendo alguns comentários, né, algumas análises aí sobre o BBB. Tá? Por que não um psicólogo, né, abordar esse reality show? Então me pareceu um tema interessante. Tá? Um outro ponto que eu queria destacar aqui, pessoal, a respeito desse tema, é que eu particularmente eu não estou assim preocupado em relação a algum tipo de julgamento que eu venha a sofrer em função de eu ter escolhido abordar esse tema aqui no canal. Tá? Lembrando, pessoal, como esse aqui é um canal que é focado no tema da ansiedade social, a ideia é justamente a gente quebrar esse controle do julgamento dos outros. Tudo bem? Então assim, eu estou falando do BBB aqui despreocupado, pelo menos assim, tentando ficar despreocupado de possíveis julgamentos que possam vir a partir da minha fala aqui em relação a esse assunto. Tudo bem? Até porque, pessoal, eu vou desenvolver uma ideia aqui ao longo do vídeo em que o julgamento do outro, né, que parece ser um monstro de 7 cabeças, né, um monstro gigantesco, ele vai pouco a pouco se dissolvendo e diminuindo o seu valor de importância. Tá? Bom, como é que eu pensei em abordar esse tema aqui do BBB? Tá? Obviamente, né, pessoal, a minha abordagem vai ter um olhar técnico. Tá? Esse vídeo aqui ele vai ter aí uma certa pegada técnica da psicologia, obviamente, mas não tem como falar de um tema como esse sem você também colocar um pouco da sua visão, né, da sua perspectiva pessoal, né, em relação ao tema. Tudo bem? Então olha só, eu conheço basicamente, né, 3 grupos de pessoas em relação ao BBB, né, em relação à postura que essas pessoas têm em relação ao BBB. O primeiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que adoram o programa, tá? Que acompanham sempre, com bastante frequência, todas as edições, todos os anos estão ali acompanhando o programa e assim por diante. Tá? O segundo grupo é o grupo que literalmente odeia o programa. Tá? E aí eu já vou aqui colocar para vocês alguns rótulos extremamente comuns que eu ouço em relação a essas pessoas que odeiam o programa. Né? Elas costumam julgar o programa como fútil, como sendo um lixo, como sendo um programa idiota, e assim por diante. Tá? Inclusive eu tenho um amigo meu que é desse grupo de pessoas que simplesmente odeiam o BBB, né? E segundo ele odeia inclusive quem assiste o BBB, né?
Mas isso é um caso à parte, né? Esse meu amigo é um caso à parte. E tem um terceiro grupo de pessoas que são pessoas indiferentes ao programa. Então, tanto faz se você assiste o BBB, se você não assiste, essas pessoas não têm nem muito conhecimento a respeito de como funciona o programa e assim por diante. Tá? Eu vou começar fazendo uma abordagem mais técnica aqui do programa e depois eu vou complementar com uma perspectiva mais pessoal em relação ao BBB. Pessoal, olha só. Independentemente de qual grupo você pertence dessas pessoas, né, se você odeia, se você ama, se você é indiferente ao programa, fato é que o BBB é um fenômeno de massa. Tudo bem? Ou seja, ele é assistido por milhões de pessoas ainda. Na sua 23ª edição, milhões de pessoas assistem o programa. Tanto que a Globo continua investindo no programa e todos os anos tem uma nova edição do BBB. Me parece que aqui não há discussão. É um fenômeno de massa. Tá? Como todo fenômeno de massa, né, seria importante a gente ter diferentes perspectivas de análise desse fenômeno. Né? Ou seja, nós termos psicólogos analisando esse fenômeno, sociólogos analisando o fenômeno, antropólogos analisando o fenômeno, filósofos analisando o fenômeno e por aí vai. Tudo bem? Porque você gostando ou não, é um fenômeno que está dentro de uma cultura e é um fenômeno forte na nossa cultura. Então, ainda que você odeie o programa, tenha juízos extremamente negativos a respeito do programa, seria interessante a gente construir uma perspectiva multidisciplinar a respeito desse programa, como é que ele funciona e assim, qual que é digamos assim, quais são os mecanismos básicos que estão por trás desse programa. Né? Bom, por outro lado, por ser um fenômeno de massa, mobiliza muitas pessoas e, querendo ou não, nós temos ali uma amostra, pessoal, significativa do comportamento social. E aí que está, vamos dizer assim, o que é mais caro à psicologia? O comportamento social, pessoas em interação. Tá? Aí você pode falar o seguinte, mas aquilo ali é tudo combinado. Eu particularmente não acredito que seja algo combinado. Né? Mas enfim, fato é que nós temos ali um grupo de pessoas interagindo em que constantemente é fomentado o conflito. O pessoal usa muito esse termo hoje, né? A treta, a tal da treta. É fomentado o tempo todo a treta no programa, justamente para que as pessoas entrem no embate, entrem numa briga, num conflito e assim por diante. Tudo bem? Então, é uma situação social de pressão, né, de muita cobrança, envolve aí uma série de outros componentes, né, como ego, arrogância, ganância pelo prêmio do dinheiro, uma série de variáveis que eu não vou ficar me detendo aqui em cada uma delas, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Tudo bem? Então, me parece, isso, e aqui já vai um pouco da minha visão pessoal, me parece um contexto interessante de análise para a psicologia e para a análise do comportamento. Tá? Independente se você odeia ou ama o programa. Tá? E aí, pessoal, assim, em relação à minha perspectiva pessoal, eu particularmente acompanhei muitas edições do Big Brother, né?
E a desse ano, em particular, eu tenho acompanhado alguns programas, tá? Mas por quê? Por quê? Para mim, funciona como um entretenimento. Tudo bem? Simples assim. Agora, por que na minha visão, e aqui, né, pessoal, eu estou embasado por uma ciência, não é uma visão que eu tirei do espaço e trouxe para cá, é uma visão da ciência psicológica. Por que o programa funcionar como entretenimento para mim não significa que eu seja uma pessoa que está associada aos rótulos do programa, ou seja, uma pessoa fútil, uma pessoa... porque eu reparo, pessoal, um movimento interessante, que é o seguinte: se você trabalha em alguma área que é dita intelectual, e a psicologia é uma delas, então se você tiver algum interesse, alguma inclinação para alguma cultura de massa, então tem alguma coisa errada com você. Eu percebo muito esse movimento. Tá? Tanto que o vídeo do Luiz Felipe Pondé, no canal dele, foi basicamente um vídeo de críticas duras ao programa. Tá certo? E eu vejo outras pessoas ligadas ao trabalho intelectual criticando ferrenhamente o programa, tá? Sem uma perspectiva do todo, uma coisa mais ampla, né? De qual que é a função de cada estímulo para a pessoa. Tudo bem? Então, eu estou falando de uma função do programa que é muito particular a mim e a minha história, que é uma função de entretenimento. Tudo bem? Fora o entretenimento, tem outras variáveis aí que me fazem ter acompanhado algumas edições ao longo do ano. Eu não cheguei a ver todas, tá? Estou muito longe de ser um fã do programa, tá? Mas para mim funciona como entretenimento. Às vezes eu estou ali sem fazer nada, não tem nada passando na televisão, eu deixo ali rolando. Não necessariamente eu estou prestando atenção no programa. Tá? Mas acho que esse é um ponto básico que eu queria destacar aqui, e a meu ver isso teria que ser rompido, que é essa relação das profissões intelectuais com a cultura de massa, né? Que eu vejo uma distância muito grande entre esses profissionais e culturas que estão circulando no senso comum, certo? Então assim, é um vídeo mais assim que eu recomendaria, né, que nós pudéssemos nos despir de quaisquer preconceitos que nós venhamos a ter em relação a qualquer coisa, tudo bem? Tanto que eu estou expondo aqui a minha visão sobre o programa, com um mix de uma visão técnica e uma visão pessoal da coisa, tá? É basicamente isso. Então, fechando a ideia, eu acho que teria que ter uma aproximação maior entre os intelectuais que trabalham com profissões ligadas ao mundo intelectual, então filosofia, psicologia, sociologia, assim por diante, e essas culturas de massa, tudo bem? Mas um olhar despido de preconceito, pessoal, tá? Para que a gente possa ter uma visão mais objetiva e, principalmente, olhar a função do programa na vida de cada um. Tá certo? É basicamente isso, pessoal. Queria que vocês, se puderem, deixar um comentário aqui, né, a respeito desse tema. Se vocês assistem o BBB, se vocês amam o BBB, se vocês odeiam o BBB, se vocês não estão nem aí para isso, o que vocês acharam da minha análise aqui? E é basicamente isso, tá? Se vocês tiverem outras sugestões de temas mais diversificados aqui, vocês podem também escrever para mim aqui nos comentários. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para a gente cada vez mais dar visibilidade à nossa comunidade. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.